Então, gente, para entender esse vídeo, eu vou utilizar do seguinte exemplo. O João, ele aceitou ser fiador de Pedro em um contrato de aluguel. Então, Pedro estava alugando ali um apartamento, né? E pediu para João ser seu fiador. João aceita, eles assinam o contrato, só que tempos depois, o João morre. E aí o credor, né, o dono do apartamento, se habilita lá no inventário de João, cobrando uma dívida por não pagamento de aluguéis do Pedro. Então Pedro deixou de pagar, aí o credor, né, o dono do apartamento, entrou no inventário de João cobrando essa dívida. Será que João, né, o espólio de João e seus herdeiros teriam que pagar essa dívida? Então, como regra, não. Primeiro, o credor, ele tem que tentar cobrar de todos os meios possíveis de Pedro, que é o seu devedor. Somente se Pedro não tiver patrimônio para pagar, é que o proprietário aí do apartamento, né, o credor, ele poderia cobrar do fiador, ok? E os herdeiros? Os herdeiros, será que são responsáveis pelo pagamento? Segundo a lei, sim, só que nas forças da herança. O que isso quer dizer? Eles só terão que pagar sobre aquilo que eles receberam de herança. Então, vamos supor que a dívida era de 50 mil e o João deixou 200 mil em patrimônio e deixou 2 herdeiros, então seria 100 mil para cada um. Cada um dos herdeiros deveria tirar aí do seu quinhão hereditário, né, da sua parte na herança, 25 mil reais para pagar aquela dívida de 50 mil. Então, eles tiraram do próprio bolso? Não. Eles só deixaram de ganhar um pedacinho daquela herança para quitar a dívida. Por quê? O inventário, a função principal dele é resolver as questões pendentes do falecido e, se sobrar alguma coisa, né, algum patrimônio, após resolver essas questões, serem partilhados entre o herdeiro, ok? Só que, gente, nem sempre o fiador ele será responsável pela dívida. Vamos supor que mesmo que cobre lá do Pedro, não consiga, que automaticamente ele já pode cobrar do fiador? Não. Deve-se analisar algumas questões, porque haverá questões em que o fiador não vai ser obrigado a pagar nada, mesmo que o credor, mesmo que o devedor, né, que no nosso exemplo fosse Pedro, também não tivesse patrimônio. E aí o credor ficaria no prejuízo. Se você está com uma situação como essa, né, que é herdeiro de uma pessoa que foi fiadora e o credor está executando, entre em contato com um advogado especialista de sua confiança para maiores informações.